Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou dar início a apresentar algumas histórias relacionadas ao Natal. Às vezes não diretamente, mas com um certo clima. Eu vou fazer duas apresentações hoje. Eu vou apresentar, eu tenho só em Kindle, tá? Então deixa eu tentar tirar da auréola aqui para vocês, ó. Ele tem um livro físico, né? Mas eu tenho ele só em e-book, ok? Ele é só de contos, né? 7 contos de Natal. Eu vou fazer uma apresentação de que contos são esses. Eu vou falar a respeito de um conto deles que me chamou a atenção. E depois eu vou apresentar este livro ilustrado, que é Um Senhor Notável, da Olga Tokarczuk. Tá? Mas vou iniciar primeiro com um conto. Bom, nesses 7 melhores contos de Natal, tá? Tem, tá? O Peru de Natal, de Mário de Andrade, que pode ser conhecido. Missa do Galo, do Machado de Assis, que talvez seja o mais conhecido. Aí tem Suave Milagre, da Eça de Queiroz. O Natal Minhoto, por Ramalho Ortigão. Conto de Natal, por Virgílio Várzea. Natal dos Pobres, por Raul Brandão. E Conto do Natal, por Fabiano Almeida. Tá? Então, assim, eu achei interessante o seguinte: o conto do Mário de Andrade, que é o Peru de Natal, eu vou fazer um comentário. Não sei se algumas pessoas possam conhecer, mas ele diz respeito a a tradição de famílias que se encontram, né? Muitas vezes devido a um respeito aos patriarcas ou à matriarca, né? Todo ano faz assim e assim vai fazendo, por respeito a essa tradição. E nesses encontros, geralmente as pessoas acabam usando personas, usando máscaras, porque toda família, sei lá, salvo exceção, tem as suas mazelas, tem as suas diferenças, seja pai com filho, com mãe, com tio, com primo, ou seja, sempre tem as rugas, né, na família. E no momento do Natal, seja da noite, seja do dia, as pessoas meio que deixam para lá, ou pelo menos deveriam, né, deixar para lá essas diferenças e pelo menos um dia no ano, né, as pessoas usam, né, as pessoas se revestem, né, desde o princípio natalino da amorosidade, do compartilhar, né, do respeito ao outro, da esperança, do nascer de um novo ano, né, ou pelo menos do nascer de um espírito para um novo ano. Mas existe sempre aquela: se eu pudesse, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar com outras pessoas. Mas, em respeito à tradição, em respeito à família, as pessoas acabam se juntando. E esse conto diz isso, que é a história de uma família que por anos passaram um Natal como não gostariam. Eles gostariam de ser diferente, mas em respeito ao patriarca da família, eles, entre aspas, né, se sujeitaram. Quando esse patriarca morre, eles se sentem na liberdade de passar o Natal como eles realmente gostariam de passar. E aí fica uma reflexão, né, de como que vocês passam o Natal nas suas famílias ou com amigos, né? Não precisa ser necessariamente com família, com amigos,
ou se vocês fazem as suas concessões pela família, que tipo de concessões. É um ato, vamos dizer assim, de bondade, de iluminação frente ao espírito natalino. E aí fica para vocês pensarem um pouco sobre isso. Como é que vocês agem nessas festas, principalmente no Natal, que é realmente uma reunião de família, ou pelo menos a tradição, né? De uma reunião de família. Mas o conto que mais me emocionou, ou no sentido que eu senti que tem um espírito de Natal, tá? É o Suave Milagre da Eça de Queiroz. Ele é um conto bem curtinho, então eu vou narrar ele, tá? E depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem adquirir, né? Tanto em e-book, é bem baratinho, como no livro físico. Esse, para mim, né? São 7 contos, mas esse é o único para mim que tem o que para mim representa o espírito realmente de Natal. Então é o Suave Milagre de Eça de Queiroz, ok? Então vamos lá. A tarde caía, o mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho entre a urze e a rocha. A mãe retomou o seu canto, mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse rabi, que amava as criancinhas ainda as mais pobres, sarava os males ainda mais antigos. A mãe apertou a cabeça esgadelhada. Ó filhinho, e como queres que te deixe e me meta aos caminhos à procura do rabi da Galileia? Obed é rico e tem servos, e debalde buscaram Jesus por areais e colinas, desde Chorazim até o país de Moabe. Sétimo é forte e tem soldados, e debalde correram por Jesus, desde o Hebrom até o mar. Como queiras que te deixe. Jesus anda por muito longe, e a nossa dor mora conosco, dentro dessas paredes, e dentro delas nos prende. E o mesmo que o encontrasse, como convenceria eu o rabi tão desejado, por quem ricos e fortes suspiram, a que descesse através das cidades a este ermo, para sarar um entrevadinho tão pobre, sobre enxerga tão rota. A criança, com 2 longas lágrimas na face magrinha, murmurou: ó mãe, Jesus ama todos os pequeninos, e eu ainda tão pequeno e com um mal tão pesado, e que tanto queria sarar, e a mamãe entre soluços. Ó meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia, e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado, e me apontaria a morada do doce rabi. Ó filho, talvez Jesus morresse. Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou. E com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. De entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: mãe, eu queria ver Jesus. E logo abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: aqui estou. E é esse o conto que eu achei que para mim tem um espírito de Natal. Um conto pequeno, singelo, mas que significa a esperança de um amor fraternal sem limites. E os outros contos, eu achei eles muito duros, muito, sabe, uma questão muito realista para ser contos de Natal. Eu não gosto disso, mas, né, se vocês tiverem curiosidade e quererem saber como são, eu vou deixar depois, né, a referência deles, ok?
E para dar continuação a esse momento, tem o Senhor Notável, da Olga Tokarczuk e Joana Concejo. A edição é Baião. Eu já mostrei, eu já resenhei um livro para vocês da Olga, aquele Alma Perdida. Para quem já viu, é muito bonita a história. E essa aqui também, embora seja uma história também bem curtinha, ela também é muito bonita. E eu vou ler, porque como ela é muito curta, eu vou ler, depois eu vou mostrar as imagens, tá? E aí eu faço uma pequena contextualização da história para vocês. Ok? Só que agora eu vou precisar do óculos, porque aí, né, eu não consigo enxergar as letrinhas. Tem poucas. Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Era uma vez um homem muito expressivo. Bastava apenas uma olhada para ele e o seu rosto logo ficava gravado na memória. Os olhos brilhantes, o nariz lindamente delineado e os lábios carnudos faziam despertar em todos os que encontravam pensamentos felizes e sentimentos cordiais. Ele era o favorito dos vizinhos. Assim que aparecia na rua, costumava ser imediatamente reconhecido. Todos sorriam para ele. Ele acenavam com a mão, cumprimentando-o de modo que ele tinha a impressão de estar sempre cercado de pessoas conhecidas. Também os caricaturistas gostavam dele e esboçavam seus retratos com facilidade. Uma vez ele apareceu em uma propaganda e até ouviu que a sua cara vendia bem o produto. Em geral, as pessoas se lembravam mais do seu rosto e não de quem era ou como se chamava. Por isso, vamos chamá-lo aqui de Senhor Aparecido. Vou ver aqui, tem a historinha. Vamos lá, então. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. É que entre a história tem várias figuras. Depois eu mostro para vocês, ok? Digamos sinceramente, o Senhor Aparecido gostava muito de si mesmo. Talvez fosse até um pouco narciso. Ele adorava a sua aparência, seus traços tão expressivos e se olhava no espelho com muita satisfação. Não é de estranhar, portanto, que depois de ter comprado um super celular com uma câmera do modelo mais recente, ele tenha passado a tirar selfies com imenso prazer. Agora, sua cara expressiva aparecia na frente de diversos lugares que visitava. Através dela, delineavam-se cidades, monumentos, nuvens e mares. Lá estava ele, e ao fundo também se viam florestas, o trânsito ou livrarias cheias. O Senhor Aparecido se fotografava em qualquer canto, para que ninguém tivesse dúvidas de que ele era um homem sério e conhecia o mundo tão bem quanto o mundo o conhecia. Às vezes, quando seu braço se mostrava curto demais para que o fundo coubesse na imagem junto com toda a sua figura expressiva, ele pedia aos pedestres para que tirassem a foto. Então, sorrindo, ele enquadrava a cena com a lente do celular e enchia o ar de clique, clique, clique. Aquele som maravilhoso que sempre acompanha a multiplicação das imagens. Por muito tempo, inúmeros retratos do Senhor Aparecido circularam pelas redes. Certo dia, porém, ele postou-se na frente do espelho para fazer a barba e teve a impressão de que seus traços tinham se tornado menos nítidos. Suas sobrancelhas pareciam ter se esmaecido. Os contornos estavam pouco acentuados. Seus olhos também brilhavam menos. Até os seus lábios bonitos e carnudos já não chamavam tanto a atenção. Puxa, falou para si mesmo, será que estou doente? Infelizmente, as mudanças na sua aparência iam se agravando. Quanto mais clic, clic, clic
menos notável o Senhor Aparecido se tornava. A cada imagem de si mesmo que produzia, mais desfocada a sua imagem real parecia ficar. Clique, clique, clique. E o contorno do queixo, antes tão masculino, tão incisivo, se desvanecia, reduzindo-se a um borrão. Clique, clique, clique. E as orelhas se confundiam com o fundo, tornando-se parte da paisagem. Também os lábios, aqueles lábios tão famosos, sensuais, adorados por todos, se transformaram em uma mancha amorfa, como se alguém tivesse derramado um suco ralo entre uma toalha da mesa impecavelmente limpa. O Senhor Aparecido diminuía aquelas mudanças perturbadoras, dizendo a si mesmo que era só cansaço. Mas certa vez, em uma loja, viu de relance a sua imagem no espelho e ficou horrorizado. Seu rosto tinha se tornado uma mancha borrada e indistinta, onde mal se distinguiam os olhos, em que se viam quase nariz, uns lábios inexpressivos. Com uma cara assim, dava vergonha sair à rua. Ninguém prestaria atenção nele. Furtivamente, com a cabeça escondida debaixo do capuz, o Senhor Aparecido voltou à sua casa, onde se entregou a pensamentos nada alegres. O caso era sério. Na rua, os pedestres, mesmo aqueles da vizinhança, já não reparavam nele como antes, mal reconheciam o seu rosto. E cada vez mais que, em vez de ganhar um gesto amigável de cumprimento, ele fosse tratado com indiferença. Seu fulano de tal. Amigo. Ei, cara. Isso doía muito no nosso herói. Ele leu na internet que devia estar sendo vítima de um novo vírus de origem longínqua. Outra hipótese indicava a influência de um buraco negro recentemente descoberto na constelação de Basilisco. Encontrou também uma teoria particularmente preocupante. Dizia-se que, precisamente, o costume de se fotografar apagava uma camada invisível e a mais delicada da real face humana. Pessoas que tiram muitas fotos de si mesmas acabam por perder as feições originais, avisava um anônimo na internet. Já repararam que as celebridades sempre usam uma maquiagem muito forte? Coincidência? Acho que não. O Senhor Aparecido caiu num profundo desespero e deixou de sair de casa. Agora ele ficava no sofá, um espelhinho na mão, observando tudo que era o seu desaparecer, quem ele tinha sido e o que significava. A perda do rosto era irreversível, portanto, só lhe restava uma chance: conseguir outro ligeiramente. Ninguém sabe aonde ele se arrumava. Ninguém sabe onde eles os arrumavam. Ele achou o endereço na internet, ajeitou o capuz sobre a cabeça e saiu em direção ao local. Eram contrabandeados em caminhões, colocados dentro de caixas hermeticamente vedadas, embrulhados em papel de seda e de alumínio, enfiados entre bagagens nos porões dos aviões ou transportados irregularmente em navios cargueiros. Depois, costumavam ser distribuídos por espeluncas asquerosas e vendidos por muito dinheiro. O Senhor Aparecido, agora apenas uma sombra de si mesmo, dirigiu-se para aqueles lugares. Quando ficou frente a frente com o dono do covil, um homem cujo rosto parecia uma colagem de vários outros, ele não disse nada. Apenas tirou o capuz e se aproximou à cara da luz. Ouviu um suspiro de piedade. Quer ficar nítido de novo? Quero ficar nítido de novo. Preciso de um rosto o mais nítido possível. É o que todos querem, respondeu o homem feito filósofo. Vai custar os olhos da cara. Aparecido não tinha escolha. Enfiou a mão no bolso e tirou de lá todas as economias de sua vida. Não podia, de fato, poupar dinheiro quando se tratava do seu próprio rosto.
Uma voz ainda da sombra anunciou a quantia e era mesmo exorbitante. Aparecido fez as contas de cabeça e percebeu com toda a clareza que não bastava apenas se livrar de sua coleção de isqueiros antigos, do celular caro com a câmera do modelo mais recente, do parapente, do caiaque e das economias no banco. Ele tinha que vender o apartamento que herdara dos pais, bem como tudo o que possuía. Recuou alguns passos, adentrando a mais profunda escuridão, e compreendeu: não havia outra solução. Mercadoria top, à prova de cliques. O vendedor tirou um pequeno pacote farfalhante de uma caixa enorme. Mercadoria top, anunciou com um sorriso ardiloso, à prova de cliques. Aparecido correu para casa feliz, cruzando ao longo do caminho com figuras encapuzadas que pareciam andar em direção ao porto. O rosto lhe caiu como uma luva. Ficou a noite inteira na frente do espelho, contemplando com alegria o seu próprio reflexo, admirando-se ora de um lado, ora de outro. Abriu uma garrafa de champanhe. Aquele rosto era maravilhosamente expressivo, com suas sobrancelhas negras, lábios grandes e rosados, olhos brilhantes e cílios compridos. O queixo bem delineado anunciava que aquele cara pertencia a uma pessoa decidida e segura de si. Aparecido, deu uns tapinhas carinhosos no rosto da bochecha, ajeitou a gola e saiu de casa sorrindo. Estava chovendo, mas ele perambulava pelas ruas da sua cidade, que tinha deixado de correr havia muito tempo. O guarda-chuva protegia o rosto novinho das gotas importunas e curiosas. Ah, como ele estava feliz! O nosso Senhor Aparecido. Ele abriu a porta de sua cafeteria favorita, sacudiu a água do guarda-chuva e correu os olhos pelas mesas. Ficou perplexo. Todas as cadeiras estavam ocupadas por pessoas com um rosto igual ao dele. Os garçons tinham uma versão particular, própria para garçons, enquanto os baristas tinham uma própria para baristas. O Senhor Aparecido reparou também que existia uma versão especial feminina. Ele recuou apavorado e tentou fugir. Esbarrou por acidente em uma garota que lhe disse: "Você se acostuma." Essa é a história do Senhor Aparecido. Bom, um contexto geral, né? Primeiro da história. Esse livro aqui, a pessoa não coloca a página, mas deve ter umas 30, tá? 25, 30 páginas. Ele tem muito mais fotografias do que propriamente letrinhas, né? A história, ela é pequena, né? Mas o livro tem muita, ele é praticamente de imagens. Aí eu fui procurar o que significa a etimologia da palavra aparecido, que coloca aquele que aparece. É bem sugestivo o nome que ela deu, né, para o Senhor Aparecido. Aquele que aparece, que faz parte da contextualização do aparecer, do aparecido, né? Essas fotos, elas foram tiradas de lugares do mundo, como na França, na Polônia, na Itália e Portugal, tá? Pela Joana Concejo, que são fotografias, né? Ela faz aqui são fotografias aleatórias, vamos dizer assim, que ela tirou, né? Tantas fotos dos lugares me parece corroborar com a ideia da necessidade das pessoas de fotografar tudo, como registro, e talvez mais que isso, uma necessidade de exposição aos outros da sua mobilidade. Né, todos os lugares que ele estava, seja aonde for, ele tirava fotos. Um ato que contempla a necessidade exacerbada do Senhor Aparecido, que não consegue ficar em paz sem ser visível, mas é uma visibilidade
para o outro, não é uma visibilidade externa, né? É aquela visibilidade do outro. Eu me enxergo através dos olhos do outro. Eu preciso existir. Eu sinto a minha existência pelos olhos do outro. É uma história bem simples, mas que retrata uma realidade muito recorrente nos dias de hoje. A necessidade das pessoas de se enxergarem, seja aonde estiverem. Eu, a Ana, particularmente, não tiro fotografia, não gosto. A última coisa que eu penso quando eu estou em qualquer lugar é tirar uma foto. Eu não tenho essa necessidade. Esse bichinho não foi despertado em mim. O que é paradoxo, né? Porque eu adoro imagem, eu sou capturada pela imagem, mas ao mesmo tempo eu odeio tirar fotografia. Seja dos lugares, eu não tenho essa necessidade. O lugar pode ser o lugar mais espetacular do planeta. Eu não tenho essa necessidade e não tiro. Foto minha, então, só se eu for obrigada. Eu tenho uma grande dificuldade em relação a fotos. A minha foto, minha. Mas parece que eu vou na via contrária, né? Porque é exatamente o contrário. Por isso que eu não entendo, para mim, eu olho e vejo o comportamento das pessoas que estão com essa câmera do celular, né? E que tiram foto a qualquer momento, a qualquer lugar que eles estejam, tá almoçando, tá correndo, tá brincando, tá seja lá onde for, e tá tirando foto. A mim é meio que incompreensível porque eu não tenho essa necessidade. Tá? Então, a impressão que eu tenho é que existe um medo, talvez inconsciente, de desaparecer diante de tantas pessoas, de tantas realidades que nos cercam. Hoje, com a globalização, né, a facilidade de visualização e intercomunicação com o planeta, entende-se que existem milhões de realidades a serem observadas. E parece que o ser humano tenta concorrer com essa profusão de imagens e de realidades. É como se eles tivessem que competir, sabe? De aparecer tanto quanto realidades inúmeras. Eu me pergunto o que a pessoa vai fazer ao longo do tempo com tudo isso, né? Com tanta fotografia. Tira, joga fora. Porque assim, quando você tira foto, eu tenho certeza, você não tira para você. Você tira para o outro, você tira para mostrar para o outro. Eu estive aqui, ou eu achei isso bonito. Essa necessidade do outro na visualização sua. Antigamente, né? As pessoas se preocupavam em deixar os seus rastros pelas conquistas, sendo seus feitos uma radiografia para si mesmos, para o seu meio, na estruturação da sua identidade, do ser como pessoa. Parece que isso mudou. Assim, eu consigo perceber, pelo menos na minha visão, tá? Que existe um vazio muito grande em relação, de uma forma geral, tá, pessoal? Aqui é sempre, né, a forma geral. Parece que existe um vazio existencial na vida das pessoas e que de uma das formas que ela tem de preencher esse vazio, essa invisibilidade dela para com ela mesma, é essa profusão de imagens. Sabe, é essa coisa assim de que eu, diante da minha invisibilidade, dos meus feitos, do meu ser enquanto ser único, eu preencho mal e porcamente, porque isso na verdade é um engodo, né? Isso uma hora vai explodir, com imagens. Eu não me satisfaço por mim mesmo, eu me satisfaço com a satisfação do outro. É o outro que é o meu parâmetro de ser. É o olhar do outro, é pelo olhar do outro que eu me vejo. Que
que eu tenho a sensação de ser visível. Eu acho isso insano, eu acho isso, em termos de dinâmica psíquica, um horror para a pessoa. Bom, no final do texto, que vocês viram, né, quando ele chega naquela cafeteria e o rosto dele é parecido com o rosto de todas as pessoas. Tem o rosto do garçom, tem o rosto do baterista, quer dizer, é tudo. A imagem que me dá, sabe aqueles filmes de robô, assim, que você olha, que você vê aquela multidão? Hoje em dia parece que quando você olha, você está num lugar onde as pessoas, tem muita gente, é mesmo que isso. É a mesma roupa, é o mesmo sapato, é a mesma cor, é o mesmo cabelo, é o mesmo tom, é o mesmo cílios, é o mesmo batom, é o mesmo... Quer dizer, você olha e você não vê pessoas, você vê uma massa. É como se você não identificasse as pessoas na sua unicidade, na sua singularidade. Você vê a multidão na mesma cor, no mesmo formato, no mesmo tamanho. Bom, hoje em dia, né, parece que as pessoas estão querendo aparecer com tudo, menos com elas próprias. E aí elas fazem é como se elas apagassem ou tentassem apagar o mais possível a sua própria imagem, a sua imagem única que você veio, com a imagem do outro. É nariz de fulano, é a boca de ciclano, é o olho de... E você, os seus traços individuais, aqueles que você veio, que pertencem à sua história, que pertencem à sua família, à sua genética, eles vão diluindo, eles vão desaparecendo. E com isso, o psiquismo vai junto, porque nós somos uma unidade, mente e corpo, psiquismo, mente e corpo. A partir do momento que eu vou diluindo a minha imagem e vou transformando, existe essa diluição psíquica, esse esvaziamento de mim mesmo. Eu me perco na multidão. Por isso, hoje em dia, tantos transtornos. Bom, no pouco que eu compreendo da dinâmica psíquica, é um caminho muito perigoso para a sanidade mental, que é o que a gente está vendo aí. Para a conquista do si mesmo, do ser único, e que pode trazer e que já está trazendo, em escala pequena e cada vez maior, o esvaziamento do sentido da vida, onde de forma distorcida se faz qualquer coisa para ter a sensação, a percepção de existir olhando para fora. Não é? Vê se vocês percebem isso, vê se vocês pertencem a essa multidão, se vocês pertencem a essa realidade, a essa necessidade. Vocês têm essa necessidade de se parecer, de se visualizar, de se projetar no outro? Se vocês têm, eu sugiro só, né, que vocês olhem para vocês mesmos e busquem a visibilidade dentro de vocês e não lá fora, porque esse é um caminho muito perigoso de grandes transtornos psicológicos que a gente está vendo aí, só cresce, e cada vez em idades mais precoces. O ser visível como? Como que você se acha visível? Como que você se percebe? Se tornando cada vez mais a massa? Cada vez mais igual à massa? Ou você está na busca
de você mesmo, do visível dentro de si, de ser único, individual. Porque esse movimento não é natural. Nós temos um movimento, eu acredito, tá? Nós temos um movimento dentro da gente que é intrínseco ao ser humano, a estarmos sempre buscando a nossa unicidade, a nossa singularidade, o nosso ser único. Isso é um psiquismo saudável, que pode nos proteger de doenças físicas e psicológicas. Esse movimento de hoje em dia, ele é totalmente contrário. São caminhos contrários. O que a natureza humana busca e que hoje a natureza social busca. Fiquem alertas e se perguntem aonde que vocês estão e como que vocês estão. É isso. Essas são as 2 histórias para o início do Natal. Virão mais aí, é claro que com outras realidades, outros contextos. Eu vou tentar, nesse momento do Natal, aparecer com umas histórias um pouco menos sombrias, né? Um pouco mais acalentosas. Vamos ver o que vai aparecer por aí. Por favor, se gostaram, se inscrevam, deixem um like importante para o canal e para me continuar fazendo esses vídeos. Eu agradeço e a gente se vê no próximo olhar.